Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Esse aqui é o nosso programa, então, Engenharia em Perspectiva, onde, então, como vocês já sabem, a gente discute questões da engenharia nacional, né? Esse programa é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem apoio do nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje eu tenho um convidado bastante especial, que é o engenheiro Jorge Luiz Goldeni Espada, né? O Espada o engenheiro Espada, né, um colega de longa data também. Ele é sócio na empresa Muniz Espada, que é uma das maiores empresas de consultoria na área de geotecnia aqui no Brasil, e com quem eu tive a oportunidade também, privilégio também, de dividir alguns trabalhos, aí, principalmente sobre orientação deles, né? Aprendi bastante, né? Para mim certamente muito feliz aqui em recebê-lo. E também a gente convidei também, porque o Espada eles, dentro dos trabalhos na área de geotecnia, das áreas que recebeu bastante, foi privilegiada pela consultoria deles, foi a área de ferrovias também, né? E foi exatamente nessa área que eu tive a oportunidade de fazer interações com eles. E é uma área que eu, há muito tempo, viu, Espada, eu gostaria de ter trazido aqui para a discussão, porque conforme a gente estuda um pouquinho de história, vai entendendo a importância das ferrovias, não só na economia nacional, né, que basicamente a ferrovia e o café, quando basicamente traz o sistema capitalista, o Brasil, a mão de obra livre, e fundamentalmente traz engenharia para o Brasil também. Isso aí são marcos fundamentais que eu gostaria de ter trazido bastante tempo, infelizmente não foi possível. Então, hoje eu estou tendo esse privilégio de conversar com o Espada e a gente vai abordar um pouquinho também desse mercado, né, da área de engenharia, que é muito importante, até por ter esse marco, né, na engenharia. Tá? O Espada, ele, então, é engenheiro civil, formado pela Universidade de Gama Filho. Ele estava me contando aqui que esse ano está comemorando seu jubileu de ouro, né, como engenheiro, há 50 anos que ele está formado, né? E o Espada também fez mestrado e doutorado pela COP, na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro. Aliás, durante bastante tempo, nesses trabalhos que eu fiz na área de ferrovias, uma das minhas grandes referências, talvez a maior, tenha sido a tese de doutorado do Espada, né? Trabalhar muito com modelagem numérica de ferrovias, então é uma referência bastante importante aqui no no Brasil esse material, tá? Bom, e aí o Espada também, como eu falei, já antecipei, então há 30 anos, né? A Muniz Espada, ano que vem, completa 30 anos também de trajetória aqui no Brasil, nos maiores, sem dúvida, as maiores empresas mais importantes na área de consultoria, nessa área de geotecnia, fundações e todos os sistemas correlatos. E então também é fundamental aí um pouco ou bastante a gente vai conversar sobre isso também, essa trajetória de uma empresa, para mim uma referência também, com eles aprendi bastante também, eu como consultor, né, para mim foi muito importante essa interação, não só para aspectos técnicos, mas também na maneira de conduzir uma empresa de consultoria aqui no Brasil também foi bastante importante, tá? E ele também atua como professor, né, Espada, como professor convidado em curso de pós-graduação. Eu sei que o Muniz, ele dava bastante aula também no IME, né, Instituto Militar de Engenharia, né, que tem um curso de ferrovias lá com vocês. Então, também trabalhou aí ou trabalha ainda, né, como um professor convidado, tá? Aqui, a Espada estava antecipando, então, em um primeiro momento, a gente deixa a palavra livre aí, para você ficar bastante à vontade para falar sobre a sua carreira. Isso é muito importante aqui, das pessoas que veem esse vídeo são pessoas também estão iniciando a carreira e tem muitas expectativas com relação à carreira. Atualmente, nós temos um compromisso ainda maior, porque os jovens estão abandonando a engenharia, hoje são muito menos procurados os cursos de engenharia, então a gente também, com esse trabalho aqui, está tentando fazer um trabalho de disseminação na engenharia e de atração, né, de que, novamente, nossos cursos de engenharia sejam mais procurados, tenham mais alunos, né, porque em algum momento o Brasil vai voltar a crescer e, nesse momento, a gente vai precisar de engenheiro, certamente. Tá bom, mestre? Agradeço muito sua presença aqui, tá? Para mim é um privilégio estar escutando a sua fala aqui, tanta experiência, e não só para mim, mas todos aqueles que vão assistir esse vídeo, né? Por favor, fique à vontade, Espada. Muito obrigado pela presença.
Bom, eu agradeço aí o convite do Renato, né? Essa oportunidade de poder fazer uma revisão aí sobre a minha trajetória pessoal, a trajetória da nossa empresa, Muniz Espada. Então, fico grato a ele, agradeço essa oportunidade e vou tentar aqui passar um pouco do que a gente viveu ao longo da minha trajetória profissional e da construção da nossa empresa, que vai fazer 30 anos no próximo ano, né? Então, como é que a gente chega até aqui e como é que a gente segue além daqui, né? Então, eu me formei, né, em 1975, fiz a graduação lá na Gama Filho, e isso pôde criar oportunidades, né? A partir daí, eu conheci professores lá que trabalhavam na Tecnosolo e pude, então, também, já durante o período de graduação, né, ter a oportunidade de estagiar na Tecnosolo. Para mim foi bastante importante esse período, né? Eu fui entendendo como é que funcionava uma empresa de engenharia, né, que era voltada para a obra de trabalhos de geotecnia, principalmente, né? Tinha lá o sócio fundador, que era o professor Nunes, né, que também professor emérito da UFRJ. Então, lá um ambiente assim muito engenheiros que eram já mais velhos que eu, e eu ainda iniciante, estudante, pude ter lá um aprendizado grande, né, nessa área de geotecnia. E aí confirmou aquela minha tendência de trabalhar nesse segmento. Depois, eu me formo, entendi que eu tinha que melhorar a minha condição de conhecimento, né, e tento entrar no mestrado da COP. No primeiro momento, nessa primeira tentativa, eu não consegui. Eu não tinha, assim, eu percebi que eu não estava ainda pronto para aquele nível de solicitação. Surgiu uma oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, né? E como eu nasci em Bagé, no Rio Grande do Sul, aquela ideia me atraiu. Tinha um mestrado lá em Porto Alegre e eu fui junto com um amigo e colega meu de turma, o Antônio Jorge Gordilho, Freire de Carvalho. Então, fomos nós os dois lá para Porto Alegre para fazer o mestrado lá. E lá, novamente, a gente se deu conta do esforço que era fazer esse curso, né? Estávamos com bolsa e tal, morando em pensão, apesar de ter parentes lá, eu e ele ficamos lá numa pensão e pudemos, então, começar o curso. E aí a gente vai se dando conta de que o curso era muito puxado também, e, novamente, a gente se dá conta que ainda não dava para fazer o curso. Tanto que a gente não segue no curso, e ele volta, porque lá tinha a questão do clima, lá é bastante... assim, a gente não se dá conta, eu, carioca, né, morando aqui no Rio, não me dava conta do quanto o inverno era representativo. Ele tinha asma e tal, ele sofreu muito, teve que voltar. E eu resolvi ficar, consegui um trabalho lá na Complan, que era uma empresa de projetos na área de estradas. Com isso, eu tive chance de viajar pelo interior do Rio Grande do Sul, acompanhando sondagens, fazendo lá reconhecimento de trechos rodoviários. Isso eu levei lá uns 6 meses, até que no final do ano eu tive uma oportunidade na Tecnosolo, e aí voltei e entrei na Tecnosolo e
comecei a trabalhar como engenheiro na Tecnosol. Ô, Espada, só um comentário, né? Quer dizer, aí nós estamos falando de um período ainda da engenharia, tinha muitas oportunidades, anos 70, né? Você já está falando, imagina, em 77, por aí, 76. 76, 77. Era uma época relativamente dura, o ouro já estava esmaecendo, mas ainda tinha muita oportunidade, né? Era um momento ainda assim importante, né? Porque Itaipu estava em construção, né? Tinha outras grandes barragens também. A própria Ponte Rio-Niterói. Plantação no país, né? Então, tinha realmente muita oportunidade. Já não era assim, um momento brilhante, mas ainda tinha muita oportunidade, né? E eu tive lá também, fiquei lá na Tecnosolo durante 4 anos. Foi lá na Tecnosolo que eu pude também entrar, trabalhei em projetos, né? Trabalhei junto lá com o Paulo Henrique, né? Que era o chefe do setor de projetos. Isso me ajudou muito a entender como é que funcionava um projeto, como é que se organizava uma prancha de projeto, né? Planta, aquela coisa de você ter a planta de situação, as seções transversais, aquilo tudo, que a gente, na faculdade, naquele momento, eu não tinha essa visão, né? Então, pude ir entendendo melhor a questão dos relatórios, né? Poder saber escrever, como é que se tinha textos claros, eu fui aprendendo sobre isso também. E que tipo de projeto atuava a Tecnosol? Eles atuavam muito na parte de fundações, né, de estabilidade de encostas, né, muito em obra urbana também, obras rodoviárias principalmente. Tinham também como clientes a rede ferroviária. Então, eles era uma empresa nacional, uma empresa que, hoje em dia, eu acho que a gente não tem mais que era típica daquele tempo, né? Uma empresa que tinha um laboratório de solos, fazia sondagens, fazia instrumentação, trabalhava em geotecnia, trabalhava na parte de traçado, fazia projetos geométricos, projetos de estradas, ferrovias. Era uma empresa de consultoria ampla, né? Uhum. Então, eles tinham essa possibilidade, né? E, na época, o grande contratante era o Estado, né? O Estado brasileiro, o Estado local, né? E eles tinham presenças físicas, né? Com escritórios em todos os estados, praticamente, Era grande, da região sul e da região centro-oeste, que eles estavam presentes fisicamente com escritórios, captando serviços, né? Então, para mim foi muito interessante esse período, né? Pude também acompanhar obras em campo, né? Depois de fazer projetos. Me lembro aí da Casa da Moeda do Brasil, que foi implantada aqui em Santa Cruz. Eu participei do projeto de terraplanagem, tinha solo mole, né? Estimativa do check-out. Depois participei também do projeto de fundações. E aí, na implantação do projeto, a gente foi fazer o ATO, né? E foi quando eu conheci lá o Fernando França, né? Que é ele e Paulo Henrique, mais tarde vieram a fundar a CIEL, que até hoje está aí trabalhando em obras de terra, né? E foi um período muito interessante de crescimento. Naquele período tinha a implantação também do metrô do Rio. Sim. E eles participavam como projetistas de um trecho, né, ali do Largo da Carioca, e também a gente acompanhava a parte de projeto, ia na obra, colhia informações. Então, foi um período bastante rico. Depois disso, eu tive uma oportunidade de ir para a Ingefer. A Ingefer era a empresa que o governo brasileiro tinha criado para construir, basicamente, a Ferrovia do Aço. A Ferrovia do Aço ligava aquela região de Belo Horizonte
até Volta Redonda, né? Esse foi o trecho construído inicialmente, na ordem de uns 400 quilômetros, né? Passando saindo de Belo Horizonte, depois descendo a Mantiqueira, né? Um projeto que foi desenvolvido e concebido pela Figueiredo Ferraz, uma empresa de consultoria aí de São Paulo, e um projeto assim que foi arrojado para a época, porque ele tinha uma rampa de 1% e raios de mínimos, né, de 900 metros. Então, isso, para passar numa região de serra, gerou muito túnel, viaduto, né? Lá foi implantado, né, o maior túnel que tem no Brasil. Um túnel, né, 8 quilômetros de extensão. 8 quilômetros? Então, essa obra, naquela época, eu pude participar, assim, na parte de projeto, né? Eu sempre tive essa proximidade com projeto e consultoria. Ali eu pude participar dos projetos e também da implantação dos projetos. Teve um período assim, de uns 2 anos a 3 anos que eu quase que semanalmente eu estava na Ferrovia do Aço para verificar o andamento de obras. Teve períodos lá de muita chuva e muito do que estava se fazendo deslizou, né? E aí se tinha que fazer projetos de recuperação, né? E aí tinha contato lá também com... eu era engenheiro novo e tinha aí 4 anos de formado, 5 anos, 6 anos, e nesse período lá tinha um grupo de consultores, né, que faziam parte pelas empresas que eles estavam ligados, que era gente muito qualificada, com quem eu tive chance de aprender muito, né? Cito aí o Gerson de Castro, que foi professor da USP, né, de geotecnia, o professor Raimundo de Araújo Costa também, né, que era um professor ligado à parte de fundações também, estabilidade de saúde, com quem eu tive, com os dois, eu tive a oportunidade de viajar muito lá na obra da Ferrovia do Aço e com eles pude também desenvolver conhecimento, né? O professor Milton Vargas, por exemplo, visitava as obras da Ferrovia do Aço, né? E também tive contato com ele lá e pude também entender, né, como é que se davam as soluções de estabilização de taludes, né, porque a intervenção para implantar a ferrovia foi uma intervenção muito forte, né, e gerava taludes muito elevados, né, porque tinha cortes lá que tinham 1 milhão de metros cúbicos, né, então gerava movimentos de terra muito amplo, né, e com isso sendo tocado de uma forma assim, com vários empreiteiros, né? Cada trecho. É isso que eu ia te perguntar. Bom, você já citou a Figueiredo Ferraz e a Temag, né? Que é do Milton Vargas, né? Mas existiam outras empresas também associadas? Sim, consultoria, tinha também sonda técnica, tinham outras ainda, tem que lembrar aqui. Mas construtores, estavam os grandes construtores da época, né? Camargo Correia, Andrade Gutierrez. É mesmo? Na época, ainda a Odebrecht não estava presente. Era uma outra empresa que depois... Mendes Júnior, talvez, não? Como? Mendes Júnior, talvez? Mendes estava presente também. Então, fazia ali um conjunto de esforços muito grande, né, para dar conta de um empreendimento desse porte, num prazo que era um prazo apertado, né? Havia assim, uma necessidade de avançar com aquela obra. E um período também que as questões ambientais não eram cuidadas como eram hoje, né? Então, aquilo possibilitava uma velocidade muito maior, né, para liberar e para poder executar a obra.
Uhum. Assim, na época, a construção em si, quando você passava nos caminhos de serviço, você percebia assim, o quanto aquilo era um desastre ambiental também, né? Imagino. Porque você tinha sedimentos em todos os talvegues, né? E, e curioso que depois, muito tempo depois, né, eu fui na Ferrovia do Aço, já sendo operada pela MRS, né, e aquela obra que parecia tão grande, aquela ação tão invasiva, né, tinha sido já totalmente incorporada pela natureza. Você Entendi. não conseguia nem mais ver os túneis, os emboques ficavam camuflados, né? O que ainda ficava muito aparente são os viadutos, né? Mas, assim, aquilo que foi uma grande intervenção, né, de obra de terraplanagem, Sim. naquele momento já, isso 98, por aí, 2000, né, já não se percebia mais. É interessante. Uhum. Uhum. Depois desse trabalho aí, que foi um trabalho importante na minha trajetória, né? Aí a ferrovia foi concluída, eu tive ainda também pela Engefer participação numa ferrovia no Paraguai, que foi projeto da Sonda Técnica, era vamos dizer, uma retribuição contratual que o governo brasileiro tinha assumido com o governo paraguaio de dar um projeto para ligar Assunção a Salto del Guairá, né, que fica colada à Guaíra. Uhum. E quem fez esse projeto básico, né? Quem fez o projeto foi Sonda Técnica, e eu tive a oportunidade de ir no local, acho que 2 vezes, né, para conhecer e entender o trecho, acompanhar os serviços de campo. E foi muito interessante também essa poder, minha primeira experiência internacional, nunca tinha saído do país, Uhum. né, e verificar assim, as condições de um país que parecido com assim bem mais simples que o nosso, né? Mas que também tinha lá ferrovia já existente, se aproveitava um trecho da ferrovia existente e depois entrava num trecho virgem, né? Uhum. Então, também foi uma experiência interessante para mim. Os caminhos de acesso muito difíceis, né? No meio Imagino. da mata, né? Uhum. E depois disso, ainda dentro da Engefer, ainda participei da implantação de acompanhando, na época, uma empresa de consultoria do Paraná, a Murada, ela fez o projeto executivo de uma ligação em Minas para desviar, era uma variante que tinha que se fazer para desviar de um lago, de uma barragem que já estava implantada e ia gerar o lago e ia inundar o traçado existente, então teve que se fazer uma variante de 120 quilômetros, né? Na época se chamava Celso Bueno Araguari. Celso Bueno, na realidade, não tinha cidade, eu não sei por que tinha esse nome, mas para mim também foi outra vivência, porque eu nunca tinha tido contato com o Cerrado. Então, aquela região de Cerrado, eu pude ver uma outra característica, né, de um meio ambiente, né? Uhum. Tive contato lá com os solos porosos também, coisa que eu nunca tinha tido, né? Uhum. Espessuras, o nível d'água ficava lá embaixo, né? E tinha um solo poroso, umas argilas porosas que, quando para fundações,
eles estavam, se você aplicasse cargas mais elevadas, eles recalcavam, né? Mas era recalque imediato. Né? Acompanhei também essa ferrovia na fase de implantação, de obra, né? Tive presente lá, de ter essa oportunidade também. Ainda, acho que na Engefer, assim, o que... Ainda participei na Engefer também, foi muito interessante também, lá no Paraná, um projeto executivo que quem fez, eu tenho que lembrar aqui o nome, daqui a pouco vamos ver se eu consigo voltar. Mas é uma empresa aqui do Rio que fez o projeto e a gente acompanhou, fez a supervisão da elaboração desse projeto, indo à obra, conversando com os técnicos, né, dessa empresa, que foi Guarapuava-Cascavel, 250 quilômetros de ferrovia também. E tinham trechos de solo mole, como tratar solo mole, remoção ou não. E foi quando eu tive contato também com a Bacia do Paraná, né? Que, para quem nunca tinha, aqui no Rio, nesse ambiente de granito guinais, quando você vai lá para a Bacia do Paraná, é outro ambiente geológico, né? E que tem como eixo, né, o Rio Paraná, é uma grande falha, né? E ele fez, então, vários derrames durante um período grande e forma toda a bacia para o lado do Brasil e para o lado do Paraguai e para o lado da Argentina. Né? E aí entender como é que eram esses planaltos lá no Paraná, o primeiro planalto, o segundo planalto, o terceiro planalto, tudo em função dessa bacia. Né? E como é que se dava o comportamento desse basalto íntegro, basalto vesicular, né? Eles tinham questões expansivas, como se aproveitava isso para lastro, o que era que restringia. Então, foi todo um aprendizado aí também. Depois dessa fase, a Engefer encerrou as atividades, foi transformada em CBTU, e eu fui para trabalhar na Rede Ferroviária Federal. Você está falando nos 80 aí? Isso já é Rede Ferroviária de 84 a 95. Você ficou 10 anos lá, né? Fiquei 10 anos. Na Engefer, eu fiquei de 79 a 84. Né? E nessa época havia dinheiro do Banco Mundial para melhorar ferrovias, principalmente nessa região do transporte de carga da produção agrícola. Né? E isso lá no Paraná precisava muito ser, vamos dizer, implementado. E eu, pela Engefer, eu pude participar da elaboração de projetos, uns 30 projetos de melhoria, principalmente num trecho Mafra-Lages. Né? Mafra fica mais perto de Curitiba, Lages mais ao sul. Né? Na fronteira do Rio Grande do Sul. Né? Já ali na fronteira. E, novamente, aí já se pega uma borda, né? Você ainda tem aquelas... principalmente aquelas formações sedimentares, né? E na Engefer a gente tinha um colega que era geólogo, né? E eu contei muito com a ajuda dele para entender como é que se dava o comportamento daquelas formações, né? E tinha os materiais expansivos no folheiro, os arenitos que eram mais favoráveis, como é que isso acontecia, e balizava toda uma concepção de projeto, né, para lidar com esse ambiente geológico. E também esses projetos depois foram implantados, principalmente pelo um batalhão ferroviário que tinha lá em Santa Catarina, né?
lá em Lages especificamente, e o acompanhamento dessas obras também trouxe outra oportunidade, né? Porque a geotecnia é muito isso, né? Você conceber, mas você tem que estar aderente, né, ao que efetivamente tem lá, né? A questão geológica, Sim. geotécnica, e, e respeitar isso. Uhum. E isso foi moldando a minha possibilidade de fazer projetos, de poder contribuir. Ainda depois, na rede, eu ainda tive a oportunidade de viajar também, de, tive uma oportunidade de ir lá no Nordeste, um outro ambiente, lá na Paraíba, um, um trecho ferroviário, tinha que se fazer uma avaliação dele, na Serra da Viração, né? E aí eu falei, Serra da Viração, eu comecei a entender. E aí, na realidade, era a Serra da Borborema, né? Serra da Viração era um nome local, né? Sim. E aí me lembrou da geografia, quando eu era garoto, né? Que eu ouvia falar, né, nos livros, né, em Serra da Borborema. E um ambiente também aí já mais um ambiente muito seco, muito sem vegetação, aquela vegetação muito superficial e muito na base dos espinhos, né, daquelas cactos e coisas desse tipo, um ambiente bastante inóspito assim, para você até andar no campo, né? E pude e tive locais que não chovia há 5 anos, né? Uhum. Para mim foi muito novo, né? O espada é uma questão bem assim ele é recorrente, né, na história do Brasil, porque a extensão ferroviária hoje, né, remete aos anos 30, quase 100 anos, mais ou menos a mesma extensão, né, até onde eu pude ver nas referências que eu tenho, né. E aí as explicações para isso, ao mesmo tempo todo mundo fala que a solução do Brasil de transporte é ferroviária, né. E as explicações para se isso não ter vingado, vamos dizer assim, e, por exemplo, uma delas falam, por exemplo, da própria geografia, da topografia, né, do Brasil, que é mais acidentada. Sempre remete ao exemplo dos Estados Unidos, né? Mas você, com a sua experiência, assim, o que dentro desse contexto maior, assim, o que parou, assim, quer dizer, uma questão técnica, uma questão de orientação política, de política pública, onde é que a coisa não andou, né? Ou Sim, pressões, coloca as pressões também aos grandes montadores, que a gente não pode desprezar também, né? isso. Teve uma questão que assim, a ferrovia no Brasil ela não foi uma ação planejada, né? Então, ela atendeu a interesses específicos, né? Que era sempre trazer carga do interior para os portos. Assim que se deu a ferrovia no Brasil. Diferente do que foi nos Estados Unidos, né? Que eles fizeram uma ligação do Atlântico para o Pacífico aos poucos, mas havia uma interligação, né? E no Brasil sempre foi coletar cargas, principalmente no início café, para levar para os portos, né? E depois outras canas de açúcar, né? Toda sempre levando para portos. E isso não permitiu uma malha, né? Então, ela se inseriu, eu acho assim, talvez o estado que foi mais privilegiado com as ferrovias foi Minas, porque havia uma distribuição maior de vias férreas lá. Mas se você olhar nos outros estados, isso praticamente não acontece, né? Uhum. Mas assim, tem lastro nessa questão, falando a linguagem ferroviária, né? Tem lastro essa questão de dizer que a topografia do Brasil, porque aí você está me falando Minas, talvez Minas seja mais acidentado desses países sudeste aí, até onde eu sei, né?
mas não existe essa dificuldade assim de Sim, sim, porque a ferrovia tem a questão das rampas, né? As rampas máximas, né? Então, em rodovia que você vai até 6%, nas ferrovias, depois de 3%, você já começa a sofrer, entendeu? Então, isso talvez tenha sido realmente um obstáculo, porque você sempre tem a Serra do Mar, né, nessa região sul, centro-oeste, né? Centro aqui até Rio de Janeiro. Você vai ter Serra do Mar e depois Serra da Mantiqueira, né? Todos são obstáculos, efetivamente. Entendi. Tanto que quando você vai fazer a Ferrovia do Aço com um projeto já moderno, em que se a rampa no máximo 1% e o raio mínimo 900, você tem túnel e viaduto, né? Uma quantidade enorme, né? de obras especiais para dar conta. Né? Bom, assim, isso a gente vai até 95 na rede ferroviária, e acho que em 1990 entra o Collor, né, como presidente, né, e o Collor começa um processo de desestatização, né, no país. Né? E acaba que, por volta de acho que 95, ele promove. Já é o Fernando Henrique Cardoso, né? Eu sei que acontece um programa de incentivo à demissão na rede ferroviária. Sim. E aí a gente aproveita que ele. Assim, que aí já estava privatizada, né? Foi mais ou menos essa época privatizada. Não, ainda não. Em 96 é que eu acho que efetivamente ela vai para essa condição. E aí a gente aproveita e sai da rede ferroviária, ficamos um tempo, eu e o Muniz, né? Eu conheci o Muniz na Tecnosolo, lá atrás, né? Fomos colegas de mesa, um do lado do outro, pudemos estar juntos durante aquele período. Depois eu fui para a Engefere, ele foi para a Geotécnica, ele teve na África, em Moçambique, pela Geotécnica, e eu estava por aqui. Né? Então, a gente fica ainda um tempo trabalhando, fazendo trabalhos avulsos, sem formar empresa, e depois, em setembro de 1996, a gente formaliza a empresa e começa a trabalhar. E, assim, 2 engenheiros, a gente tinha na ordem uns 40 anos, e que nós não tínhamos tanto contato, entendeu? A gente tinha contato no meio em que a gente tinha até então transitado. Né? Sim. E nas nossas famílias também não havia história anterior de pessoas que tinham empresa. Né? Então, nós tivemos que, ao mesmo tempo que trabalhávamos para dar conta das oportunidades que chegavam, que nós íamos aproveitando, tivemos que ir formando o entendimento do que era ser um empresário. Né? Então, isso foi um exercício tanto para mim quanto para ele. Né? E não é assim, o que a gente foi se dando conta é que o ambiente não era um ambiente favorável, né, de empresa. Né? Tinha mudado o Brasil também, né? Assim, o que favoreceu aquele momento que a gente iniciou, que é 96, já é nesse período em que há uma desestatização e há também empresas que assumem, né, as concessões. Né? Então, concessões ferroviárias, concessões rodoviárias, e isso começa a abrir um mercado. Né?
para uma empresa como a gente, passou a ser uma grande possibilidade, né? Nós trabalhamos aí com a Concer, na época, que era Rio Juiz de Fora, ajudamos a Odebrecht a fazer um entendimento da Concer antes dela ganhar a concessão. Então, a gente passou a ter oportunidades, começamos a trabalhar com a MRS, que é a concessionária, né, desse trecho Rio, São Paulo, Minas, né? Uhum. E fomos assim, criando oportunidades e no dia a dia trabalhando e assim, sem uma grande, vamos dizer, ancoragem. A gente nunca teve nada assim, muito... Assim, eu percebo que foi uma ação bastante de esforço, né? E manter assim, a vontade de seguir, e eu acho que isso é que permitiu a gente avançar. Né? Uhum. Essa é interessante, né? Porque é uma coisa que eu acho que todo consultor passa, ou vocês tiveram mais experiência, quer dizer, essa transição do cara com um perfil eminentemente técnico, né? De repente se vê num perfil onde a parte comercial é fundamental, né? Como é que foi isso aí para vocês trabalhar? Isso aí, em geral, o engenheiro tem muita dificuldade. Né? A gente teve assim, a gente sempre teve o entendimento de que tínhamos que ter conhecimento. Então, em 91, a gente conseguiu fechar o mestrado na COP. Foi esse período que a gente também estava na rede, teve uma oportunidade lá, eles abriram a chance da gente fazer o mestrado. Então, nós fizemos juntos, né, eu e o Muniz. E a gente pôde, então, na COP, foi um ambiente, novamente, de muita troca, de muito favorecimento assim, para crescimento, né? Interação com professores, com colegas, e foi um ambiente que promoveu, alavancou muito a gente. E em 91, a gente defendeu a tese, eu defendi uma tese de mestrado na área de geotêxteis como elemento de filtração. Sim. E foi a primeira, assim, o Muniz fez uma tese na área de geotêxteis também como elemento de reforço. As duas primeiras teses da COP nesse segmento de geossintéticos. A gente inaugurou isso, na época a gente teve muito apoio da Ródia, né? Tivemos apoio lá no ITA também, muito grande, né, naquela época. A professora Delma Vidal nos ajudou muito. E pudemos fazer... Eu fiz uma tese de laboratório, né, em que eu desenvolvi os permeâmetros, né, para poder verificar a capacidade de filtração, né, de solos com vários permeâmetros, com vários geotêxteis, né, e acho que ficou assim, um trabalho que eu fiquei feliz com ele. Foi muito duro também, porque laboratório você corre muitos riscos, né, do que acontece, né, de coisas que não estão previstas, né, mas dentro do conjunto foi um bom trabalho. Eu fiquei feliz com ele. E depois dali a gente... Então, isso já, quando a gente... Em 96, quando a gente começa a empresa, a gente já tinha mestrado, né? E isso nos ajudou muito, né? Porque com questões que a gente tinha necessidade de agregar conhecimento, a gente buscava esses contatos que a gente teve na COP, né? Para poder nos dar suporte e atender os objetivos que eram colocados como trabalho para a gente. Né? E assim a gente foi seguindo, né? Isso, nesse período aí, a gente pode destacar, a gente teve a oportunidade de fazer um projeto que foi, para a gente na época, 99, um projeto
de contenções, a implantação de um resort lá em Angra, pelaquela bandeira do Blue Tree, né? Um hotel grande, né? Na beira lá de uma enseada, um lugar muito bonito, mas foi um projeto muito arrojado, houve uma invasão muito grande na encosta, e a gente, então, teve que projetar, conceber contenções para poder encaixar o projeto de arquitetura lá e tal. Foi também, para a gente, né, um grande... Nós não fizemos só contenções, fizemos também fundações. Então, e foi um período em que a gente também acompanhou a obra, né? E isso foi dando oportunidade para que a gente fosse se desenvolvendo, né? Outro trabalho aí que a gente tem também nesse período é com uma implantação de uma termoelétrica aqui em Macaé, que é da El Paso Energy, uma empresa americana. Nós fizemos todo o programa de investigações geotécnicas e acompanhamos isso em campo, né? Também foi outra oportunidade. E aí fomos trabalhando, né? Tivemos participação lá no Caminho Niemeyer, em Niterói, aqueles projetos do Niemeyer, e na parte de fundações, obras de terra. E trabalhamos aí também na época, aqui no subúrbio do Rio, tivemos oportunidade aí também, fizemos um estudo do aproveitamento de escória como lastro na ferrovia, né? Isso foi, assim, uma vivência importante na época, porque houve uma iniciativa lá na época Supervia de implantar isso, e, na realidade, não foi uma ação bem sucedida, a gente pôde comprovar isso com ensaios. Quando da aplicação, fizemos os ensaios, e depois, quando aquilo já se mostrava bastante degradado, né, esse lastro, a gente fez novos ensaios e pudemos mostrar que, com o tempo, aquele material não atendia mais a função que inicialmente ele apresentava propriedades muito próprias. Depois de 2 anos, aquilo já não tinha mais as mesmas propriedades geomecânicas, né? Tivemos também uma participação, né, em projetos esses depósitos de resíduos, né? Trabalhamos lá no Morro do Céu, em Niterói, que era um grande depósito desse, e houve, então, na época, a gente foi contratado para fazer um projeto de fechamento desse local, né? E aí tivemos que estudar, entender toda... Aquilo tinha uma história muito grande, né? Tivemos que fazer investigações para ter uma seção geotécnica, né? E entender como aquilo poderia ficar estável. Tinham questões lá com gás, né? Então, quanto aquilo já estava estável ou não. E foi também um outro período aí de bastante aprendizado, né? O Espada, você está relacionando esses trabalhos, que são extremamente interessantes, mas tem todo um contexto do Brasil, esse período que é bastante oscilante, né? Isso. Pegamos no 80, né? Bom, a gente está falando, já passou dos 80, nos anos 90 não foram muitos melhores que os anos 90, né? Anos 2000 dá uma melhorada, em 2014, 15, quer dizer, como é que você, esses trabalhos... Eu acredito que 2000, né, quando entra o Lula, né, 2004, me parece, né? Isso, 2002. Assim, economicamente favorável, né? Havia muitos projetos, e também abertura, né, para empresas brasileiras trabalharem na América do Sul, né?
nós tivemos oportunidade nesse período de sair do Brasil, trabalhar com esses grandes construtores, né? Odebrecht, Camargo Correia, Andrade, Queiroz Galvão. Né? Tivemos a oportunidade de trabalhar no exterior com eles. Nós estivemos na Colômbia, no Camargo Correia, estudando ferrovia na época, oportunidade de ferrovia com o Odebrecht também. E estivemos no Peru, mas nesse período a gente faz uma proximidade com a PCE Engenharia, que é uma empresa de consultoria brasileira, e eles estavam muito inseridos nesses trabalhos de rodovia no Peru, principalmente, e a gente dá um apoio grande para eles nessa época lá. Tivemos também com a Maia Mello, lá na parte norte do Peru, uma participação também em rodovias lá. E aí, outro contexto geológico, né, geotécnico, já é os Andes, né, tem que conhecer os Andes, né, tem a questão dos sismos, né, regiões que tinham regiões muito ativas, né, com relação a isso. Na Colômbia também, a gente teve que desenvolver todo um contato. A gente pôde apoiar também a Odebrecht na Ruta del Sol, um empreendimento que eles acabaram ganhando, a gente ajudou muito na época de proposta, e depois eles ganham, a gente também tem participação na época de projeto, inicialmente, e esse período ele acaba quando, por volta aí de 2014, 2015, começa a Lava Jato, né? Então, em que os grandes construtores eles estavam muita oportunidade de trabalho. Né? Sim. A gente vinha trabalhando com eles desde esse período aí de 2006 até 2013, 2014, de uma forma bastante próxima. Em 2014, isso praticamente entra em declínio, né? Todos eles passam a ter que lidar com questões aí com a justiça, né? E é um período assim muito difícil para a nossa empresa, por conta que a gente tinha uma equipe grande, a gente custou depois de... A mudança se dá em 2013. A partir de 2013 começa um declínio na economia e a gente custou a perceber, e quando a gente viu, a gente tinha uma equipe grande com pouco trabalho. E aí a gente teve que começar a demitir, coisa que a gente nunca tinha feito, tivemos que lidar com essas questões, né? E foi um período bastante duro para nós. A gente ficou endividado nos bancos e tivemos que ir lutando como podíamos, né? Até que assim, as coisas começam a clarear, a gente anda um período que trocava 6 por meia dúzia, né, nesse período. Tinha trabalho, mas eram trabalhos que não rendiam tanto, né? Mas era o que tinha, a gente foi fazendo. Em 2019, a gente teve uma oportunidade lá na mina do Salobo de certificar projetos na parte de estabilidade de talude. Era um conjunto grande, né? Estavam implantando lá esse que eles chamavam de Salobo 3, uma ampliação que ia dobrar a produção de cobre, e a gente conseguiu entrar e fazer um trabalho lá. A gente trabalhou de 2019 até 2024 até. Ficou um período grande lá envolvido com o Salobo. E em 2019 a gente começa a ter mais algum outro trabalho com a Vale, e aí começa novamente uma outra fase em que a gente passou a ter trabalhos no terminal marítimo da Ponta da Madeira com a Vale, também conseguimos firmar um contrato com ele. Temos até hoje, em função desse contrato, um engenheiro com doutorado para atender lá as questões de consultoria
com apoio nosso no escritório, e isso funcionou muito bem até o dia de hoje. E a gente, então, viveu um período em que houve uma expansão na empresa para atender esses contratos com a Vale, e fomos crescendo até 24, né? Quando a Vale ela tem uma mudança de direção e ela, então, diminui a sua ação no mercado, e a gente, então, tem que redirecionar a nossa empresa para buscar novamente o que sempre foi a nossa empresa. Não deixar de ter um grande cliente, sempre ter vários clientes, né? E aí a gente volta para isso durante o ano de 25, que é esse que a gente está vivendo. E estamos Deixa eu te falar seguindo. uma pergunta com mais de contexto, assim. Uma coisa que eu sempre achei interessante é que vocês, assim, em todo momento, vocês pensaram também, mesmo tendo tocar a empresa, né, para também se especializar, estudar, e mesmo fazendo cursos estrito sensu, mestrado, doutorado, né? Você acha que isso aí é um padrão, assim, no mercado? Você vê por aí, não? Porque, assim, a minha experiência não é essa. A minha experiência que eu vejo por aí, apesar de eu ter feito doutorado também, é que as pessoas se lançam no mercado e vão arranjar trabalho, e vamos nos virar, né? Quer dizer, Eu acho assim, para você fazer consultoria, projeto num nível que a gente entende que é próprio, você tem que ter mestrado, tem que ter doutorado. Acho que é sim. muito importante. A gente sempre criou condições na empresa para que as pessoas fizessem mestrado, fizessem doutorado. A gente teve vários exemplos assim junto de nós, né, que as pessoas puderam aproveitar essa oportunidade, e outros já não estão mais com a gente, tem pessoas em outras empresas, Sim. né? E isso, eu acho que é para poder fazer no nível que a gente entende que é próprio, é bastante importante, E né? vocês, de alguma forma, vocês mantiveram próximos também da universidade, né? Do próprio IME, né? Que é o Militar de Sim, Engenharia, quer dizer, é. criaram uns vínculos aí que também favorecem, né? Nesse aspecto, né? Isso, né? No IME, eu acho que foi nos anos 2000, 2005, né? Por aí, no início dos anos 2000, a MRS queria criar um curso de pós-graduação na área de ferrovia, engenharia ferroviária. E aí nós participamos dessas tratativas, né? E sugerimos lá ao diretor da MRS na época, o Henrique Achê, que, assim, que nos parecia, que a gente andou assontando as possibilidades, era o IME. Né? O Henrique Achê também tinha feito IME, tinha feito graduação no IME, e aí nós tínhamos contato lá com o professor Silveira Lopes do IME, e lá então foi possível, né, que o curso do IME de Engenharia Ferroviária fosse criado. Então a gente teve uma participação nisso, né? Ajudamos vamos dizer, meio que fomos cofundadores desse curso. E demos aula no curso, né, na disciplina de pavimento ferroviário e de estabilidade de talude. Eu dei nos anos de 2005, 2006, e o Muniz dá até hoje. O curso existe até hoje, né? Então, isso. Aproveitando esse assunto aí, você, assim, você pega o aluno hoje, vocês pegam muito gente recém-formada aí para trabalhar, né? Como é que Sim. está a conexão, assim, da universidade com essa necessidade de mercado aí, com essa sua avaliação, né? A formação do engenheiro que sai da universidade e que pega todos esses trabalhos aí que vocês... Assim, nós precisamos ter engenheiros que tenham conhecimento, né? E aí acaba que são os engenheiros que vêm dos cursos de mestrado. Tá. Agora, diferente da nossa época, né?
em que a gente era engenheiro ou na graduação, havia oportunidade de estágios, né? Hoje a gente não percebe isso, né? Os engenheiros não têm essa fase de estágio e vão da graduação para o mestrado, fazem o mestrado, então têm conhecimentos, mas falta uma adesão a questões, ainda mais na geotecnia, né? Questões da geologia, da geotecnia de cada local, né? Não tiveram essa possibilidade. E a gente, na nossa empresa, tem dado essa oportunidade, né? Para que eles tenham esse contato, façam viagens. É muito importante, né? Você ir nos locais. Antes de fazer o projeto, a gente sempre busca fazer visitas para conhecer o local e poder levar, a gente busca levar esses engenheiros novos para que eles tenham esse desenvolvimento. Né? Eu estou avançando o teu horário aqui, Espada, mas eu prometo que eu vou ser mais breve. Deixa eu te perguntar outra opinião que eu gostaria. Atualmente você deve ter acompanhado, quer dizer, em toda a engenharia, tanto em nível de ensino, os financiadores de pesquisa, quer dizer, tem essa conversa toda de empreendedorismo, né? Que a gente evidentemente reconhece que é uma coisa importante, né? Mas você, como um empreendedor, né, na área de engenharia, a minha opinião, né, é que as pessoas falam como se fosse uma coisa, não vou dizer fácil, né, mas que está ao acesso de todo mundo, né? E quando a gente se depara com o mercado de trabalho e se depara também com o Brasil, que é muito oscilante, nossa economia submetida a todo tipo de crise, né, a gente entende empreendedorismo num contexto mais amplo, é muito complexo, né? E também talvez não seja muito apropriado vender como uma tábua de salvação para todos os engenheiros, né? Mas eu não sei se você pensou já sobre isso aí, mas eu sei que a sua experiência, eu acho que é um benchmark aí para essa área. Como é que você vê isso aí? Assim, ter empresa, assim, eu acho que a pessoa tem que ter um perfil especial. Tem isso também. Né? Porque vai exigir, primeiro, o espírito de dono, né? Você tem que ter isso internamente estabelecido. O fazer acontecer. Você tem que fazer acontecer. Uhum. Né? As coisas não vêm prontas. Né? Você tem que criar condições. E muitas vezes você lança as condições, lança as sementes e não acontece. Né? Porque você não tem controle. A gente tem controle, talvez, de quase nada na vida. Né? Então, até entender isso custa um pouco. Né? Você tem que ter mais experiência para saber disso. Né? Então, eu julgo assim, ser dono de empresa é para poucos. É a opinião Não, que eu tenho. Uma pessoa, eu sempre pensei em ter empresa. Né? Sempre tive isso na mente. Um dia eu vou ter uma empresa. Mas, assim, eu não tinha dimensão disso, eu não estava preparado para isso. Eu fui aprendendo ao longo da vida, né? O que é. Porque na hora que está dando, que a economia está forte, é uma beleza. Mas quando ela puxa o freio de mão, né, você fica no ar. Então, tem que ter. Aí a gente foi aprendendo, tem que ter reserva, né? Tem que ter como criar condições, até antecipar questões que vão acontecer. Então, é um exercício grande, viu? Ter empresa. E eu não acredito muito nesses que falam, como você está falando, né? Assim, assado. Eu vejo muita gente falando disso, mas eu acho que isso fica muito distante da realidade. Né? E é muito forjado na experiência também, né? Então, é uma coisa que você senta no banco escolar e... A gente coloca para eu quero isso. E aí você vai buscando condições de criar condições para aquilo. Né? Essa é o que eu acho.
Você tem que ser bastante persistente e resiliente, né? Porque tem horas que você cria condições e as coisas não acontecem. E é assim mesmo, tem que saber disso, né? E Espada, aí, para finalizar aí, pô, a gente pega toda essa complexidade, né, e coloca dentro de uma parceria. Qual é o segredo aí para ter uma parceria tão longeva, tanto tempo e de tanto sucesso, evidentemente, né? Eu acho assim, é muito importante, no meu caso e do Muniz, é que a gente sempre teve esse pensamento do conhecimento, né? De buscar conhecimento e buscar entregar soluções que estejam embasadas, que possam ficar em pé, né? Se a gente julga que não está pronto, não está pronto. Estourou o prazo, entendeu? Mas não vai, porque a gente lida com questões muito complexas. A gente, quando libera aquilo para ser executado, tem que ter confiança que aquilo vai estar certo, né? Então, a gente busca ter esse cuidado, e isso acho que, ao longo da nossa história, que tem dado suporte para a gente. E depois é uma amizade também, assim, vamos dizer, eu acho que há uma interação de princípios também que são muito próximos, né? A gente tem proximidade em questões básicas, isso é fundamental, né? No que se acredita, de como se vê a vida, né? Vai além da questão técnica, né? Eu diria. Além, né? Tem que se ter um alinhamento, né? Sim, é verdade. Tá ótimo, mestre. Eu agradeço muito a sua participação. Quero deixar, evidentemente, alguns pontos deixamos de fora aqui, a sua experiência também é vasta, é muito interessante. Vou deixar alguns minutos aí você falar alguma coisa, você acha, não, peraí, isso aí eu quero falar, e antes de... Eu lembro assim que eu poderia falar, né, como a gente se conheceu, né? O Renato é uma pessoa que conhece muito, né, desses métodos para tratar questões de tensão, deformação, né? E a gente teve um projeto com a Braskem de um dormente de plástico, né? Plástico feito a partir de plástico virgem, né? Isso. Em que a gente começa isso lá em 2010, me parece, né? Trabalhei na época com a Odebrecht, e depois com Braskem, e se vai se desenvolvendo todo um conhecimento para se chegar a um protótipo, né? E se colocar, hoje ele já está sendo colocado no mercado, né? Eu cheguei, acho que no ano de 24, a gente fez um trabalho para a MRS, uma avaliação lá de uma melhoria do pavimento ferroviário na região em volta de Santos. E eu tive a oportunidade de ver lá nos pátios em que armazenavam materiais, né, para serem colocados, os dormentes de plástico, né? Isso está ainda em andamento, é importante, esse é um projeto importante que vem dando frutos, e a gente acredita que, na medida que isso possa ser tocado com mais vigor, com mais amplidão, né, isso vai dar frutos. Né? Sem dúvida. Tá bom, mestre. Espada, agradeço muito a sua participação, muito importante aqui. Gostaria apenas assim de ressaltar essa questão da consultoria, da engenharia, dos desafios do Brasil como uma economia oscilante, né? E o que eu acho muito importante, que vocês sempre prezaram, né, e continuam prezando, e provavelmente vão isso aí nas próximas gerações levar adiante, que é essa participação do conhecimento, né? Não desprezar o conhecimento, sempre aplicar, por mais que em alguns momentos possa parecer um pouquinho duvidoso, né?
Mas isso é muito importante, né? E na minha opinião, né, isso aí, muitas empresas que eu trabalhei, muito poucas, infelizmente, não seguem esse exemplo, né? Então, eu gostaria de ressaltar isso aí, que para mim eu acho que é importante. Eu acho que é o fundamento de um bom trabalho, né? E não só do trabalho, mas das pessoas também. Isso aí da segurança, eu acho que da importância do trabalho de cada um, né? Então, eu acho que isso aí é um exemplo que vocês dão aí e que eu gostaria de ressaltar mais uma vez aqui no final aqui desse vídeo. Espada, muito obrigado pela sua participação e aguardamos uma nova oportunidade para a gente conversar. Tá bom, querido? Eu agradeço muito aí, Renato, e julgo que esse trabalho que você faz, né, de registros, né, de experiências, né, de pensar na engenharia, né, engenharia consultiva, a engenharia de uma forma geral, é um trabalho muito importante. Você faz com muito carinho, né, com muito cuidado. Parabéns. Muito obrigado, mestre. Tá bom, Espada. Um grande abraço para você, então. Grande abraço. Tchau, tchau.